Competência para execução civil e atos executivos. Primeiro, atos executivos, artigo 782 CPC/2015. Segundo, competência para execução civil. 2.1, competência para processar o cumprimento de sentença, artigo 516 CPC. 2.2, competência para a execução de título extrajudicial, artigo 781 CPC/2015. Atos executivos. Primeiro, ainda que o processo em que haja condenação seja um só, desde a petição inicial até a satisfação do julgado, é preciso distinguir a fase cognitiva da executiva, porque daquela predominante os atos de cognição e nesta os de execução, que são diferentes. Os atos de cognição, e aqui significa, são aqueles realizados com a finalidade de dar elementos ao juiz para, ao final, proferir sentença de mérito, formulando a regra que regerá o caso concreto. O juiz, em regra, não tomará ainda providências concretas, materiais, depois de ouvir os litigantes. Conhecerá as suas pretensões, colherá as provas necessárias e decidirá, afastando as dúvidas e, se a sentença for condenatória, impondo ao réu o cumprimento de uma obrigação. A finalidade já não é mais afastar uma incerteza, esclarecendo-se como quem está à razão, mas solucionar uma crise decorrente do inadimplemento do devedor em cumprir voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta. Aos atos executivos não são destinados e que o juiz diga o direito aplicável ao caso concreto, mas para que tome providências concretas, materiais, de alteração do mundo externo que objetivam a satisfação do credor. Eles incluem apreensões e avaliações de bens, e sua execução, e o pagamento do credor, no caso da obrigação ser por quantia, no das obrigações de fazer, ou da obrigação de não fazer, ou de entrega, essa obrigação de coisa, entrega de coisa, implicam a tomada de diversas medidas de coerção ou subrogação, destinadas a satisfazer o credor. Esses atos executivos são sempre determinados pelo juiz e, em geral, cumpridos pelos oficiais de justiça, como estabelece o artigo 782 do CPC/15. Se necessário, poderá ser requisitada a força pública, nos termos dos artigos 782, parágrafo 2º, e 846, parágrafo 2º do CPC. 2. Competência para execução civil. O caráter jurisdicional de execução é inegável ou não negável, pois o judiciário substitui as partes na solução do conflito de interesses que decorre de uma crise de inadimplemento. O executado, que devia cumprir a obrigação, não o faz, cabendo ao juízo tornar as providências necessárias para que o exequente obtenha, dentro do possível, o mesmo resultado que decorreria do adimplemento voluntário.
Como o exercício da jurisdição está distribuído entre os numerosos órgãos que compõem o Poder Judiciário, é preciso examinar de quem é a competência para promover a execução. Há sobre o tema 2 artigos fundamentais no CPC/15, que são os artigos 516 e o 781 CPC/15. O primeiro artigo, o 516 CPC, trata da competência para o cumprimento de sentença. E o segundo artigo, 781 CPC, trata para o processo de execução, fundada em título extrajudicial. Também na execução civil, a competência pode ser absoluta ou relativa, consoante imposta ou não por normal de ordem pública. Só a violação, as primeiras, pode ser conhecida de ofício. 2.1 Competência para processar o cumprimento de sentença. 2 pontos. A previsão legal é o artigo 516 CPC/15. As regras fundamentais de competência para o cumprimento de sentença estão dadas no artigo 516 do CPC/15. Prescreve o artigo 516 CPC/15, inciso 1, 2, 3, parágrafo único. Artigo 516 CPC/15. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, incisos 1, 2, 3, mais parágrafo único. 1 do artigo 516 CPC. Os tribunais nos casos de sua competência originária. 2 do artigo 516 CPC/15. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 3 do artigo 516 CPC/15. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único do artigo 516 CPC/15. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrarem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. As duas primeiras hipóteses, CPC, incisos 2 e 3, artigo 516, duas primeiras hipóteses são de competência funcional, pois a execução civil está sempre atrelada a um processo de conhecimento que a antecedeu. Sendo absoluta, não pode ser modificada pelas partes, nem modificada por fórum de eleição. No entanto, na hipótese do inciso 2 do artigo 516 do CPC, a competência sofre importante flexibilização. O parágrafo único do artigo 516 do CPC/15 dispõe que, entre aspas, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à execução, ou pelo juízo onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa
dos autos do processo será solicitado ao juízo de origem. Tudo para tornar mais rápido o cumprimento da sentença, evitando, por exemplo, a expedição de precatórias e a prática de atos e diligências em outras comarcas. E a pergunta: teria essa norma transformado a competência, na hipótese do inciso 2 do artigo 516 CPC, em relativo interrogação-resposta? Em caso afirmativo, as partes poderiam escolher qualquer fórum para o processamento da ação. Aqui não. A ação só pode ocorrer em um dos juízos concorrentes previamente estabelecidos por lei, escolhidos não por contrato ou eleição, mas por opção do credor. Se for proposta em outro juízo que não um deles, ele, de ofício, dar-se-á por incompetente. O credor que optar por um dos juízos concorrentes deverá requerer o cumprimento da sentença no juízo escolhido, que solicitará ao de origem a remessa dos autos. O juízo escolhido receberá a petição desacompanhada dos autos do processo, cumprindo-lhe verificar se é mesmo competente para cumprimento da sentença. Em caso afirmativo, fará a solicitação ao juízo de origem, que os remeterá. Ao final, os autos serão arquivados no juízo onde ocorreu a execução. Se o juízo onde ocorreu o processo de conhecimento não quiser remeter os autos, por entender que o solicitante não é competente, deverá suscitar conflito positivo de competência. Para as execuções de alimentos provenientes de direito de família, entre parênteses, não de ato ilícito, fecha parênteses, além dos fóruns concorrentes já mencionados, o credor poderá optar pelo fórum de seu próprio domicílio, ainda que a sentença tenha sido proferida em outro fórum. É o que dispõe o artigo 528, parágrafo 9 do CPC/15. Na hipótese do inciso 3, artigo 516 CPC, a competência não é funcional. Por quê? Porque não há nenhum prévio processo de conhecimento. No caso de sentença penal condenatória, cumprirá verificar qual é o juízo competente, de acordo com as regras gerais de competência dos artigos 46 e seguintes do CPC. A regra será absoluta ou relativa, conforme a regra aplicável ao caso concreto. Por exemplo, quando se tratar de execução de sentença penal condenatória por acidente de trânsito, a vítima poderá propô-la no fórum do seu domicílio ou no do local do acidente, conforme artigo 53, inciso 5 do CPC/15. Na execução de sentença arbitral, a competência será do fórum em que se realizou a arbitragem. Se o título for sentença estrangeira homologada pelo STJ, da Superior Tribunal de Justiça, a execução será processada perante a Justiça Federal, de primeira instância, na forma do artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. A seção judiciária competente
será apurada de acordo com as normas de competência da CF, Constituição, e do CPC/15. 2.2. Competência para a execução de título extrajudicial. A competência para o processo de execução de título extrajudicial é relativa e deve ser apurada de acordo com as regras gerais estabelecidas no artigo 781 do CPC/2015. A previsão legal está no artigo 781 do CPC/2015 da competência para execução de título extrajudicial, ou seja, a competência para o processo de execução de título extrajudicial. Essas regras, a previsão legal no artigo 781 CPC 2015, da competência. Artigo 781 CPC/15. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se os seguintes, incisos 1 ou 5. 1 do artigo 781 CPC/15. A execução poderá ser proposta no fórum de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens e a ela sujeitos. 2 do artigo 781 CPC/15. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no fórum de qualquer deles. 3 do artigo 781 CPC/15. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde foi encontrado ou no fórum de domicílio do exequente. 4 do artigo 781 do CPC. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no fórum de qualquer deles, à escolha do exequente. 5 do artigo 781 CPC. A execução poderá ser proposta no fórum do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Competência para a execução do título extrajudicial. A gente ainda está nesse tema. É preciso verificar regras básicas. Primeira e segunda regra. Primeira regra: se há fórum de eleição, pois, tratando-se de competência relativa, as partes podem fixá-lo, o que deverá constar do título, e é possível, por exemplo, que em contrato de locação, título extrajudicial, conste o fórum escolhido pelas partes para cobrança ou execução dos aluguéis. Esses atos executivos são sempre determinados pelo juiz e, em geral, cumpridos pelo oficial de justiça, como estabelece o artigo 782 do CPC/15. Se necessário, poderá ser requisitada a força pública, nos termos dos artigos 782, parágrafo 2º, e 846, parágrafo 2º. Segunda regra: se não houver eleição, deverá prevalecer a regra geral de competência do fórum, do domicílio do executado, ou
ou de situação dos bens sujeitos à execução. Essas regras valem também para a execução hipotecária, que não tem natureza real, mas pessoal. Dois pontos. O que se executa é a dívida, ainda que venha garantida por um direito real. Nas execuções fiscais, a competência é dada pelo artigo 46, parágrafo 5º do CPC/2015. Previsão legal da competência está entre os artigos 781 do CPC/15 ao 782 do CPC. Esses atos executivos são sempre determinados pelo juiz e, em geral, cumpridos pelo oficial de justiça, como estabelece o artigo 782 do CPC/2015. Se necessário, poderá ser requisitada a força pública nos termos dos artigos 782, parágrafo 2º e 846, parágrafo 2º. Artigo 782 CPC. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 1º do artigo 782 CPC. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz. Também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo 2º 782 CPC. Sempre que para efetivar a execução for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Parágrafo 3º do 782 CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Parágrafo 4 do 782 NCPC. A inscrição será cancelada imediatamente se foi efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5º do 782 CPC. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esquema da competência sobre o cumprimento da sentença e a execução por título executivo extrajudicial. A competência, coluna e o cumprimento da sentença, linha. Regra, a execução processa no mesmo juízo que proferiu a sentença. Trata-se de regra de competência funcional e absoluta. No entanto, admitem-se duas alternativas: que ela seja ajuizada no domicílio do executado ou no local em que se encontram os bens, caso em que o juízo que proferiu a sentença remeterá os autos ao juízo da execução. Se a obrigação for de fazer ou não fazer, o exequente ainda pode optar por requerer o cumprimento da sentença no local em que a obrigação deva ser realizada. A sentença penal condenatória processa-se nos juízos cíveis competentes. A sentença arbitral no fórum em que ocorreu o arbitramento. E a sentença estrangeira homologada pelo STJ na Justiça Federal Civil de primeira instância. Ainda no nosso esquema, competência na segunda coluna e execução por título executivo extrajudicial na segunda linha. São três as regras:
Primeira, se houver fórum de eleição, a execução será nele proposta. Segunda regra, se não houver no domicílio do executado ou de situação dos bens sujeitos à execução, ponto. Tais regras são de competência relativa. Competência para execução civil e atos executivos. Primeiro, atos executivos, artigo 782 CPC/2015. Segundo, competência para execução civil. 2.1, competência para processar o cumprimento de sentença, artigo 516 CPC. 2.2, competência para a execução de título extrajudicial, artigo 781 CPC/2015.